Sabe aquela cena? Já é tarde, tá tudo escuro, mas tem uma telinha ali, acesa. Aquela luz que prende a nossa atenção e que, sem a gente nem notar, acaba roubando o nosso sono. Só mais uma olhadinha. Quem nunca, né? É aquela promessa que a gente faz pra si mesmo, quase um ritual antes de dormir. Parece super inofensivo, mas na maioria das vezes é aí que começa o problema para ter uma boa noite de sono. Então, por que esse hábito sabota tanto o nosso sono? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar aqui. E olha, a resposta não tem a ver com falta de força de vontade, não. É uma coisa muito mais profunda, uma reação biológica e psicológica que afeta praticamente todo mundo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse dado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uns 40% dos brasileiros sofrem com algum distúrbio do sono. É muita gente. E as pesquisas mostram que o uso das telas é um dos grandes vilões por trás desse número tão preocupante. Para entender direitinho como isso acontece, vamos analisar essa sabotagem em 3 atos, como se fosse uma peça de teatro. A gente vai ver o que acontece com a nossa biologia, com a nossa mente e, claro, com o nosso tempo. Bom, o primeiro ato dessa sabotagem começa com ela, a melatonina. Pensa na melatonina como se fosse o interruptor geral do sono no nosso corpo, sabe? Quando começa a escurecer, ela é liberada e avisa para todo o organismo: ok, pessoal, hora de desacelerar, que é hora de descansar. E aqui a gente vê essa batalha de forma bem clara. De um lado, o escuro, que é o sinal verde para a melatonina entrar em ação. Do outro, a luz azul das telas. Essa luz é traiçoeira. Ela age como se fosse um sol artificial, um falso amanhecer. Ela basicamente engana o nosso cérebro, gritando: ei, ainda é dia, fica acordado! E o resultado, claro, é que todo o processo natural para a gente pegar no sono vai por água abaixo. Mas o problema não é só a luz. O segundo ato da sabotagem é psicológico. O que a gente consome na tela antes de dormir libera um coquetel químico bem potente no cérebro. De um lado, o cortisol, que é o hormônio do estresse e deixa a gente em alerta. Do outro, a dopamina, o hormônio da recompensa, que faz a gente querer sempre mais um pouquinho, mais um vídeo, mais um post. Pois é, redes sociais, jogos, o feed de notícias, tudo isso é projetado para ser ansiogênico. O que isso quer dizer? Que eles são feitos para prender a nossa atenção de qualquer jeito e manter nosso cérebro ligadão. Isso cria um estado de alerta, tanto emocional quanto mental, que deixa a cabeça a 1000 por hora, justamente na hora que a gente mais precisa relaxar. E aí vem o terceiro ato, que é bem prático, o roubo do nosso tempo. Pensa só, um estudo gigante, com mais de 122 mil pessoas, mostrou que usar o celular à noite custa em média 48 minutos de sono por semana. Parece pouco, né? Mas faz a conta. Isso dá mais de 41 horas por ano. É quase uma semana inteira de trabalho que a gente perde de sono. O impacto disso é gigantesco. Então, quando a gente junta esses 3 ataques, o biológico, o psicológico e o do tempo, aquele simples hábito de dar uma olhadinha no celular se transforma em algo bem mais sério. Um reflexo, quase um vício. Olha que interessante essa citação. A palavra-chave aqui é reflexo. A pessoa não estava nem pensando em pegar o celular. Ela simplesmente pegava. É o piloto automático total. Esse relato mostra perfeitamente como uma ação pode virar algo completamente inconsciente. Um sinal claro de que se perdeu o controle da situação. E esse tipo de reflexo aparece em vários sinais de alerta no dia a dia. Sabe, parar o que se está fazendo só para checar uma notificação, ficar rolando o feed sem fim, atrasar o sono, ou aquele famoso FOMO, o medo de estar perdendo alguma coisa importante. Tudo isso são sinais de que talvez a relação com a tecnologia precise de uns ajustes. É aí que entra uma ideia que pode ajudar muito: a pausa, o famoso detox digital. E calma, detox digital não é sobre jogar o celular no lixo e virar um ermitão, nada disso. A ideia é se desconectar de propósito, de tempos em tempos, só para reequilibrar essa relação. É sobre voltar a ser quem manda, sabe? Usar a tecnologia como uma ferramenta e não deixar que ela use a gente. E o mais legal é que o impacto pode ser bem rápido. Um estudo lá da Universidade de Heidelberg mostrou que só 3 dias de uso mais controlado do celular já são suficientes para provocar mudanças químicas no cérebro, e justamente nas áreas ligadas ao vício e à recompensa. Incrível, né? Beleza, a gente sabe que dar essa pausa pode ser um desafio, mas o que se ganha com isso? Pode acreditar, os benefícios vão muito, mas muito além de só dormir melhor. Dá uma olhada no resumo das recompensas. O sono melhora? Com certeza. Mas não é só isso. A ansiedade diminui, a disposição aumenta, o humor fica mais estável, o foco volta, até os olhos agradecem. É praticamente um reset completo para o corpo e para a mente.
Lembra daquela história do usuário do Reddit? Então, durante o detox de 1 mês, com mais tempo e mais foco, ele conseguiu ler 3 livros. É um resultado super concreto do espaço que a gente ganha na vida quando as telas se apagam um pouco. E olha só essa outra parte do relato dele. Além de se sentir mais calmo, mais normal, ele conta que a pausa deu uma nova perspectiva. De repente, fica super nítido como todo mundo ao redor tem esse hábito de ficar checando o celular o tempo todo. É quase como ver o mundo com outros olhos. E a melhor parte é que não precisa de nenhuma medida drástica para começar a colher esses frutos. São os pequenos passos que, no fim das contas, geram as maiores mudanças. As pesquisas sugerem um plano de ação bem simples, que a gente pode chamar de pôr do sol digital. Passo 1, desligue as notificações que não são urgentes. Passo 2, crie uma zona livre de celular no quarto. Deixe o aparelho carregando na sala, por exemplo. E o passo 3, que talvez seja o mais poderoso de todos, desligue todas as telas de 30 a 60 minutos antes da hora de dormir. Esse tempinho é de ouro para o cérebro ir se acalmando e entender que a hora do descanso está chegando. E tudo isso nos traz para uma reflexão final. Depois de entender toda essa ciência por trás do ciclo da insônia digital, a pergunta que fica é: o celular é uma ferramenta a nosso serviço ou já se tornou um vício? A tecnologia foi criada para nos ajudar, certo? Mas a partir do momento em que ela começa a controlar nossos hábitos e a prejudicar a nossa saúde, talvez seja a hora de parar para pensar. Afinal, quem está no controle aqui?